Salve, salve, meus queridos cartoleiros e cartoleiras de todo o Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mister Cartola. Hoje trazendo para vocês aqui o time valorização para a segunda rodada do Cartola FC 2020. Antes de tudo, quero mostrar aqui para vocês a pontuação e a valorização do nosso time na primeira rodada. Nosso time pontuou pouco mais que 65 pontos e valorizou um pouco mais de 25 cartoletas. Então, meus caros, a dica que fica para vocês aqui para a segunda rodada do Cartola FC sobre valorização é: para valorizar, você deve escalar os jogadores que valorizaram na primeira rodada. Nada de escolher jogadores que desvalorizaram, ok? Isso mesmo, meus caros. A valorização na segunda rodada do Cartola FC é diferente da valorização durante o restante do Cartola, tá? Exclusivamente nessa rodada, aquele jogador que valorizou, que foi bem, que pontuou bem na primeira rodada, ele precisa fazer menos pontos para valorizar. E aqueles que desvalorizaram na primeira rodada precisaram fazer muito mais pontos para valorizar. Então, se você quer ganhar cartoletas, a dica é escolher jogadores que valorizaram na primeira rodada. Vamos então aqui, meus caros, para a escalação do nosso time. Para o time valorização nessa segunda rodada, eu coloquei o esquema 4-4-2, já que eu achei mais opções de meias para valorizar do que de atacantes. Pois bem, meus queridos, vamos aqui escalar o nosso goleiro do time valorização. O goleiro do time valorização será o Vanderlei do Grêmio, que enfrenta o Ceará fora de casa, e o Vanderlei precisa de apenas 1.3 para começar a valorizar, certo? Indo agora para os zagueiros. O primeiro zagueiro do nosso time valorização será o Pedro Jeromel do Grêmio, que enfrenta o Ceará fora de casa. Pedro Jeromel precisa fazer pelo menos 2.3 para começar a valorizar. E ele tem chance de fazer bem mais que essa pontuação. Apesar de ser um jogo difícil, o Ceará pode ceder alguns desarmes, roubadas de bola para o Pedro Jeromel. Ok? O nosso segundo zagueiro será o Felipe Aguilar, do Atlético Paranaense. No caso, o Aguilar aqui, ele precisa fazer apenas 1.7 para começar a valorizar. Enfrenta o Goiás em casa com grandes chances de manter o SG. Então, é o nosso segundo zagueiro do time. Partindo agora para os laterais. Os laterais do nosso time serão Moisés, do Internacional, que enfrenta o Santos em casa, e o Moisés precisa de apenas 1.3 para começar a valorizar. É um jogo um pouco complicado, mas eu vejo o Internacional como uma pequena vantagem, um pequeno favorito, um pequeno favoritismo com relação ao Santos. Então, Moisés, precisando de apenas 1.3, é uma boa para valorizar. E o nosso segundo lateral será o lateral do Atlético Paranaense, Abner Vinícius. Abner Vinícius precisa de apenas 0.4 para começar a valorizar. Enfrenta o Goiás em casa e tem grande chance de fazer mais do que 5 pontos. Ok? Então esses são os nossos laterais. Vamos agora escalar os nossos meias. Os meias do nosso time de valorização serão o Léo Cittadini, do Atlético Paranaense. O Cittadini que precisa de apenas 2.6 para começar a valorizar. Foi bem na primeira rodada contra o Fortaleza e tem tudo para conseguir fazer pelo menos essa pontuação e conseguir algumas cartoletas para nós. Nosso segundo meia será o Thiago Galhardo, do Internacional, que enfrenta o Santos em casa, e o Galhardo precisa de 2.5 para começar a valorizar. Vejo o Inter, como já falei, com um leve favoritismo, e o Galhardo, que é um dos mitos aí do Cartola, tem tudo para ir bem e valorizar. Nosso terceiro meia será o Everton Ribeiro do Flamengo. Everton Ribeiro precisa de apenas 1.9 para começar a valorizar e tem grande chance de conseguir além dessa pontuação, enfrentando o Atlético Goianiense fora de casa, e o Flamengo é favorito. E por fim, o nosso quarto meia será o Natan do Atlético Mineiro. Natan do Atlético Mineiro será o nosso quarto meia, enfrenta o Corinthians em casa.
O Natan precisa de 3.1 para começar a valorizar, tá? E o Natan vem um ano muito bom, desarmando e chegando ao ataque, fez gols, deu assistências. Então o Natan vem bem, tem um jogo complicado contra o Corinthians, mas eu vejo o Natan para o time valorização como uma boa opção, tanto para valorizar como também para pontuar, certo? Vamos escalar agora os nossos atacantes. O primeiro atacante do nosso time será do Atlético Paranaense, Vinícius Mingotti, certo? Vinícius Mingotti pontuou muito bem, fez gol contra o Fortaleza e precisa de apenas menos 0.3, isso, menos, negativo 0.3 para começar a valorizar. Então, tem tudo aí para fazer uma pontuação legal contra o Goiás. Só ficar de olho aí na escalação do Atlético Paranaense para ver se não vai haver nenhuma mudança. Não havendo, o Mingotti é uma boa opção para valorizar na rodada, ok? E o nosso segundo atacante será o Gabriel do Flamengo. Gabriel do Flamengo precisa fazer pelo menos 4.7 para começar a valorizar. E nós vemos o Gabriel com uma grande possibilidade de passar essa pontuação, deixar pelo menos um golzinho aí contra o Atlético Goianiense e nos ajudar a valorizar mais e ganhar cartoletas. Bem, meus queridos, vamos agora escalar o técnico do nosso time. O técnico do nosso time será o técnico do Bragantino. Minto, pessoal, o técnico do nosso time vai ser, na verdade, o Dorival Júnior do Atlético Paranaense. O do Bragantino a gente escalou ele no time principal, certo? Mas no time valorização vai ser o Dorival Júnior do Atlético Paranaense, que precisa de pelo menos 2.6 para começar a valorizar. E a gente vê o Atlético Paranaense como um dos grandes favoritos para essa rodada. Então o Dorival tem grandes chances de passar dessa pontuação e de valorizar para a gente, ok? Então vamos agora escolher o nosso capitão. O capitão do nosso time de valorização vai ser o Gabriel Gabigol do Flamengo. Então vamos confirmar aqui nossa escalação. Vamos então aqui confirmar nossa escalação do time valorização. Jogadores com necessidade de fazer poucos pontos para começar a valorizar na rodada, ok? Então, boas dicas aí para você ganhar cartoletas. O preço do time ficou 109,08 cartoletas. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado aí por vocês acompanharem mais um vídeo do canal Mr. Cartola. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixa o seu like para ajudar, tá? A gente já fez um vídeo aí do time principal para a segunda rodada, dá um confere lá também. E segue a gente no Instagram se não segue ainda, Mr. Cartola, ok? Qualquer mudança no time será postado lá no Instagram, antes do fechamento do mercado. Então, muito obrigado, meus queridos, e até a próxima. Valeu!